Você me fez trabalhar 6 anos como funcionária dentro da empresa que meu pai deixou para mim. Agora olha para mim e diz que essa assinatura é minha. O envelope estava rasgado ao meio antes mesmo de Beatriz Monteiro conseguir processar o que havia acontecido. Ela olhou para os 2 pedaços de papel creme no chão, com o logotipo dourado do Grupo Monteiro Empreendimentos impresso no canto superior esquerdo, agora partido entre 2 fragmentos, que não se encaixavam mais. Levou um segundo para que o significado daquilo chegasse até ela. E depois chegou de uma vez, pesado como concreto. Renato Cavalcante limpou os dedos na lapela do paletó como se tivesse tocado em algo sujo. Você não vai, disse ele, com a mesma entonação que usava para encerrar reuniões. Definitiva, sem espaço para revisão. Essa noite para os investidores, para os parceiros estratégicos, para as pessoas que constroem o futuro desta empresa. Não é para funcionárias de suporte técnico. Beatriz respirou fundo pelo nariz. O corredor do 12º andar estava vazio a essa hora, 40 minutos antes de o evento começar no salão nobre do mesmo edifício, 3 andares acima. As luzes fluorescentes zumbiam com aquele tom levemente amarelado que ela nunca tinha conseguido ignorar em 6 anos trabalhando ali. Eu trabalho aqui há 6 anos, ela disse, e a própria voz soou mais contida do que ela pretendia. Fui eu quem coordenou a migração do sistema que eles vão apresentar esta noite. Cada slide daquela apresentação passou pela minha revisão. E você foi paga para fazer isso. Renato ajustou o abotoadouro do punho direito sem olhar para ela. Reconhecimento não é moeda, Beatriz. Você sabe disso. Ela sabia. Havia aprendido essa lição de formas variadas ao longo dos anos, cada uma ligeiramente diferente da anterior, mas com o mesmo núcleo duro. O que ela não conseguia entender era por que a lição precisava ser repetida com tanta frequência, como se Renato suspeitasse que ela pudesse esquecer. O convite veio do Departamento de Recursos Humanos, ela disse. Foi enviado para todos os coordenadores sênior. E eu estou te dizendo que foi um erro administrativo. Ele finalmente olhou para ela, e havia algo nos olhos dele que Beatriz reconhecia, mas nunca havia conseguido nomear com precisão. Não era crueldade exatamente. Era algo mais calculado do que crueldade. Arruma sua mesa antes de ir embora. Amanhã temos a reunião de orçamento às 8. Ele foi embora pelo corredor, os sapatos italianos fazendo um som seco e ritmado no piso de granito. E Beatriz ficou olhando para os 2 pedaços do convite no chão por mais alguns segundos. Depois abaixou, recolheu os fragmentos e os colocou no bolso do blazer. Não pela sentimentalidade, pela precisão. Ela conhecia cada centímetro daquele edifício. 18 meses atrás, quando o sistema de climatização do 15º andar apresentou falha durante uma apresentação para investidores japoneses, foi Beatriz. Quem passou 12 horas localizando o problema num duto que os engenheiros originais haviam lacrado incorretamente em 2008. Ela conhecia os shafts de manutenção, as escadas de serviço, os corredores que ligavam a cozinha industrial ao salão de eventos, por uma rota que os seguranças de smoking não cobriam porque nunca precisaram cobrir. Às 20h15, enquanto os primeiros convidados chegavam pela entrada principal com seus convites intactos, Beatriz entrava pelo acesso de carga do subsolo com um crachá de técnica de infraestrutura que ela havia solicitado 3 semanas antes para uma manutenção de rotina que, tecnicamente, ainda estava em aberto nos registros do sistema. Não era uma mentira. Era uma imprecisão temporal.
O salão nobre do Grupo Monteiro Empreendimentos tinha sido decorado com aquela mistura específica de sobriedade corporativa e ostentação calculada que ela havia visto ser montada durante 4 dias. Arranjos de flores brancas e cobre. Iluminação direcionada que fazia o dourado do logotipo na parede dos fundos brilhar com uma intensidade que luz natural jamais produziria. Mesas redondas com capacidade para 8 pessoas cada uma, toalhas de linho e taças de cristal que alguém havia polido individualmente. E nas paredes, ao longo de todo o perímetro, uma linha do tempo fotográfica que Beatriz havia ajudado a selecionar. 20 anos de história do grupo. Obras concluídas, parcerias firmadas, marcos financeiros. Uma narrativa visual que ia da fundação da empresa até o presente. Ela ficou parada perto do painel de controle de áudio e vídeo, que ficava numa alcova discreta atrás da última fileira de mesas, e percorreu as fotografias com o olhar de longe. A maioria ela conhecia. Havia trabalhado com os arquivos. Mas havia uma, perto do centro da linha do tempo, que ela sempre havia ignorado nos arquivos digitais, porque a resolução era baixa e o contexto parecia genérico. 2 homens em frente a um contrato. Aperto de mão. Fundo de uma sala de reuniões que ela não reconhecia. Ampliada e impressa em 70 centímetros de largura, ela reconheceu. O homem da esquerda era seu pai. Eduardo Monteiro tinha 52 anos naquela foto, cabelos grisalhos nas têmporas. A mesma curvatura nos ombros que ela herdou e que sua mãe sempre tentou corrigir, mandando-a fazer aula de postura quando criança. Ele sorria, e era um sorriso que Beatriz conhecia pela memória mais do que por qualquer fotografia, porque as fotos do pai que ela guardava eram poucas e ele raramente sorria nelas. O homem da direita era mais jovem, 40 e poucos anos talvez. Terno escuro, cabelos escuros, uma linha de mandíbula que sugeria determinação ou teimosia dependendo do contexto. Ela não o reconhecia. Mas havia um nome na legenda da fotografia, pequeno, em itálico, quase invisível à distância normal. Ela precisou se aproximar para ler. Eduardo Monteiro e Caio Drummond, Fundação da Parceria Estratégica Monteiro-Drummond, 2009. Beatriz ficou olhando para aquele nome por um momento mais longo do que havia planejado. Caio Drummond. Ela havia escutado esse nome nos últimos 3 meses. Nas reuniões às quais ela não era convidada, mas cujos documentos preparatórios passavam pela sua mesa para revisão técnica. Nas ligações que Renato fazia com a porta do escritório mal fechada, quando achava que o corredor estava vazio. E Drummond Capital, a maior operação de private equity do centro-oeste brasileiro, com participações em 12 setores diferentes, e uma reputação de due diligence tão rigorosa que havia cancelado negócios a 48 horas da assinatura quando um único número não fechava. Renato precisava dessa parceria. Ela havia entendido isso pelos documentos, pela frequência das reuniões, pela tensão específica que ele carregava nos ombros nas últimas semanas. Precisava com uma urgência que não era apenas ambição, era necessidade. O tipo de necessidade que se parece com desespero quando você sabe onde olhar. Você não deveria estar aqui. A voz veio de perto, mas não era Renato. Era mais jovem, mais direta, sem o tom de encerramento de reunião que ela havia aprendido a identificar no padrasto. Beatriz virou-se devagar. O homem que havia saído da fotografia estava em pé a menos de 2 metros dela. Caio Drummond, pessoa, era ligeiramente mais alto do que a foto sugeria, ou talvez fosse o ambiente. Os cabelos escuros tinham algumas linhas de grisalho, agora que a foto de 2009 não mostrava.
O terno era escuro também, diferente do da foto, mas com a mesma qualidade de corte que sugeria que ele não havia comprado em loja. Os olhos eram escuros e tinham aquela qualidade específica de pessoas que passam muito tempo avaliando situações antes de reagir a elas. Ele estava olhando para ela, não para o crachá, não para a fotografia que ela havia estado examinando, para ela. Eu sei, ela disse, porque mentir sobre o óbvio era perda de tempo. Mas o sistema de vídeo tem um protocolo de sincronização que precisa ser verificado manualmente antes do início da apresentação. E se eu não fizer isso agora, tem 30% de chance de o slide 16 travar no meio da fala do diretor financeiro. Era verdade de D. Ela havia verificado isso na tarde anterior e identificado o problema. O que ela não havia feito era registrar o chamado técnico, porque registrar o chamado técnico teria dado a Renato a oportunidade de designar outra pessoa. Cal Drummond ficou olhando para Empal por um momento que durou o suficiente para ser desconfortável, sem ser longo o bastante para ser rude. Você estava olhando para a fotografia, disse ele. Você conhecia Eduardo Monteiro? A pergunta tinha uma qualidade diferente. Não era casual. Não era o tipo de pergunta que se faz para preencher silêncio. Era a pergunta de alguém que já tem uma hipótese e está testando-a. Era meu pai, ela disse. E então ficou em silêncio porque não havia mais nada a acrescentar naquele momento. E porque a expressão no rosto de Caio Drummond mudou de uma forma que ela não conseguiu ler com precisão suficiente para saber o que fazer com ela. Ele abriu a boca para dizer algo. E foi exatamente nesse momento que Renato Cavalcante atravessou o salão em direção a eles com uma velocidade que deixava claro que ele havia visto Beatriz do outro lado da sala e havia decidido que aquilo terminaria imediatamente. O que aconteceu nos 3 minutos seguintes, Beatriz depois reconstruiria com a precisão de quem passa horas desmontando os sistemas para entender onde a falha ocorreu. Renato chegou até eles com um sorriso que era para Caio e uma expressão que era para ela, ambos mantidos simultaneamente com a habilidade de quem havia praticado isso por anos. Caio, disse Renato, estendendo a mão. Que bom que você chegou cedo. Eu queria falar sobre o cronograma da assinatura antes do jantar começar. Claro, disse Caio, mas não se virou completamente para Renato. Manteve uma parte da atenção em Beatriz de uma forma que Renato percebeu e que fez a mandíbula dele apertar ligeiramente. Mas primeiro, você pode me apresentar? Renato olhou para Beatriz. E Beatriz viu naquele olhar de 1,5 segundos o cálculo completo sendo feito. O peso de cada opção. O custo de cada resposta. Beatriz cuida da infraestrutura técnica, disse ele, com o tom de quem está encerrando um assunto antes de ele começar. Ela estava verificando o sistema de vídeo. Já pode ir, Beatriz. Havia na voz dele um peso específico nessas últimas 4 palavras. Caio Drummond não se moveu na direção que Renato assim indicando com o corpo. Infraestrutura técnica, repetiu ele, e havia algo na entonação que Beatriz não conseguiu identificar imediatamente. Do grupo Monteiro. Há quanto tempo? 6 anos, ela disse, porque a pergunta havia sido feita para ela. Beatriz, disse Renato. E agora havia um fio de tensão na voz que ele não conseguia esconder completamente. O Dr. Drummond e eu temos assuntos a tratar. Com certeza, disse Caio Drummond. E então fez algo que Beatriz não havia esperado. Ele se virou para o salão, onde 20 ou 30 convidados já haviam chegado e conversavam em pequenos grupos, e disse, em voz suficientemente alta para que as 3 mesas mais próximas pudessem ouvir com clareza. Pessoal, antes de começarmos,
Quero aproveitar para apresentar alguém. Beatriz Monteiro, que coordena a infraestrutura técnica aqui no grupo há 6 anos. Essa apresentação que vocês vão ver esta noite passou pelas mãos dela. Beatriz, pode ficar à vontade. O silêncio que se seguiu durou apenas 1,5 segundos. Mas foi 1,5 segundos em que Renato Cavalcante ficou completamente imóvel. E Beatriz Monteiro ficou olhando para Caio Drummond, tentando entender o que havia acontecido e por quê. De todos os cálculos possíveis que um homem na posição dele poderia fazer naquele momento, ele havia escolhido esse. Caio Drummond havia aprendido a ler salas da mesma forma que havia aprendido a ler balanços financeiros, prestando atenção nas inconsistências, não nas superfícies. Uma superfície dizia que aquela noite era a celebração de 20 anos de um grupo bem-sucedido, com 2 metros de distância entre as mesas, para que os convidados não se sentissem amontoados. E flores cujo custo por arranjo ele havia estimado mentalmente ao entrar como representando aproximadamente o salário mensal de 3 funcionários de nível médio. A inconsistência dizia que Renato Cavalcante havia chegado 40 minutos antes de qualquer outro executivo sênior, verificado pessoalmente a posição de cada cartão de lugar nas mesas, e instruído os seguranças sobre 3 nomes específicos que não deveriam ter acesso ao salão sem sua autorização prévia. Caio havia ouvido essa última instrução por acidente, passando pelo corredor de serviço enquanto testava a qualidade do sinal de internet. Porque hotéis e centros de eventos aprendiam a mentir sobre velocidade de conexão com uma consistência que ele havia parado de achar irritante e passado a achar previsível. Renato Cavalcante precisava desse acordo. Isso Caio já sabia. O que ele ainda não havia conseguido determinar era exatamente o que Renato estava escondendo e por quê. A due diligence da Drummond Capital havia levantado números que fechavam na superfície e criavam atrito nas camadas intermediárias. Nada que provasse fraude. Tudo que sugeria que alguém havia sido muito cuidadoso em garantir que a prova não existisse. E então ele havia visto uma mulher de pé na frente de uma fotografia que ele conhecia muito bem. Beatriz Monteiro não havia ido embora depois que ele a havia apresentado ao salão. Ele havia calculado que ela não iria. Pessoas que entram por corredores de serviço para fazer o trabalho que planejaram fazer não abandonam o trabalho porque a situação ficou socialmente desconfortável. Ele a observou do canto do olho enquanto conversava com Renato sobre o cronograma de assinatura, que Renato queria adiantar para antes do jantar e Caio havia decidido que aconteceria depois. Se acontecesse, a posição era razoável do ponto de vista de Renato. Acordos assinados antes do jantar têm uma qualidade diferente de acordos assinados depois de 2 horas de vinho e discursos. Caio preferia as pessoas sóbrias quando assinavam coisas que ele também assinaria. Beatriz havia voltado para a alcova do painel técnico. Estava verificando algo num tablet com uma atenção que indicava que o problema que ela havia mencionado era real, não inventado. Ele a observou por tempo suficiente para confirmar que ela não estava fingindo trabalhar. Estava trabalhando. Mas de vez em quando ela olhava para a fotografia. Não para todas as fotografias da linha do tempo, para aquela específica. Caio havia visto aquela fotografia em alta resolução no arquivo que seu departamento jurídico havia compilado durante o processo de due diligence. Eduardo Monteiro e Caio Drummond, 2009. Era uma das poucas fotografias em que seu próprio pai aparecia em contexto de negócios que Caio guardava, não por sentimentalismo,
mas porque a parceria daquele aperto de mão havia sido a primeira negociação significativa que ele havia conduzido sozinho. Tinha 26 anos naquela foto. Parecia mais novo do que se sentia na época. Eduardo Monteiro havia morrido em 2014. Acidente vascular cerebral rápido e sem aviso. A parceria havia sido dissolvida antes disso, em circunstâncias que o departamento jurídico de Caio ainda estava tentando reconstruir completamente, porque os documentos da dissolução tinham uma cadeia de custódia com lacunas que nenhum arquivo justificava adequadamente. O que Caio sabia com certeza: Eduardo Monteiro havia tido uma filha. O nome dela aparecia no testamento que seu departamento havia encontrado depois de meses procurando nos registros cartoriais corretos. Beatriz. Ele havia olhado para o rosto dela quando ela disse que era meu pai e havia procurado mentira. Não havia encontrado. Havia encontrado algo diferente. A qualidade específica de alguém dizendo uma verdade que ainda dói, não pela morte em si, mas por tudo que veio depois. Renato Cavalcante era habilidoso. Isso Caio havia registrado nos primeiros 10 minutos de sua primeira reunião, 6 semanas atrás. O tipo de habilidade que se desenvolve em pessoas que aprendem cedo que o mundo não vai oferecer o que eles querem e que precisam, portanto, organizar as circunstâncias de forma que o mundo não perceba que está sendo guiado. Naquela noite, Renato guiava com a competência de sempre. Cumprimentou os investidores pelos nomes, lembrou detalhes pessoais que faziam as pessoas sentirem que eram importantes para ele. Garantiu que os 6 membros do Conselho Deliberativo se sentassem nas mesas estratégicas onde as conversas que importavam aconteceriam durante o jantar. E monitorava Beatriz com uma frequência que Caio contou mentalmente. Nos primeiros 40 minutos após a chegada dos convidados, Renato olhou na direção dela 12 vezes. Sempre olhares rápidos, calibrados para não serem notados. Mas Caio os notou porque estava prestando atenção nisso, especificamente. Às 21 horas, quando o Maitri anunciou que o jantar seria servido e os convidados começaram a se mover em direção às mesas. Caio se afastou do grupo com quem estava conversando e caminhou em direção à alcova técnica. Beatriz estava guardando o tablet numa bolsa de equipamento quando ele chegou. O slide 17, disse ele. Ela levantou os olhos. Está corrigido, ela disse. Havia um conflito de versão no arquivo de sincronização. Levei 8 minutos. Quanto tempo você teria levado se outra pessoa tivesse feito? Ela considerou a pergunta com uma seriedade que ele havia começado a identificar como característica dela. Não era lentidão, era precisão. A diferença entre as duas era importante e poucas pessoas a mantinham sob pressão social. Se soubessem onde procurar, talvez 20 minutos. Se não soubessem, não teriam encontrado antes da apresentação começar. Então você era necessária aqui esta noite. Sim, uma pausa pequena. Mas não era esse o critério. Ele ficou quieto por um momento, deixando o espal aberto para ver o que ela faria com ele. E ela não preencheu. Não pela timidez, ele percebeu. Pela mesma razão que ela havia respondido suas perguntas anteriores com exatidão em vez de elaboração. Ela não adicionava palavras onde palavras não eram necessárias. A fotografia, disse ele. Você a conhecia antes de hoje? Nos arquivos digitais a resolução era baixa. Eu não havia reconhecido meu pai, mas você reconheceu agora. Sim. E você reconheceu o outro homem na fotografia? Ela ficou quieta por um momento diferente do anterior. Esse tinha textura. Li a legenda, disse ela. Você sabia que seu pai e meu pai tinham uma parceria?
Os olhos dela se fixaram nele com uma atenção diferente. Pai de Antônio Drummond. Ele fundou a Drummond Capital. Assumia gestão em 2015. Uma pausa. Eduardo Monteiro era o parceiro estratégico dele. Por 5 anos, Beatriz olhou para a fotografia mais uma vez e Caio viu algo no rosto dela que ele havia esperado ver mais cedo. O momento em que uma peça de informação encontra as outras peças que já existiam, mas não tinham contexto, e de repente o padrão fica levemente mais visível. Renato nunca mencionou isso, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Não, disse Caio. Eu imagino que não. Ela o olhou. E nesse olhar havia uma pergunta que ela ainda não estava pronta para fazer em voz alta. Ele conseguia ver a pergunta tomando forma, mas também conseguia ver a resistência a ela. A parte dela que havia aprendido a ser cautelosa, com informações que chegavam acompanhadas de intenções desconhecidas. Por que você me apresentou ao salão? Ela disse. Não era bem uma pergunta. Era mais uma verificação. Porque Renato não ia fazer isso, disse Caio. E porque eu queria ver a reação dele quando eu fizesse. Um segundo de silêncio. O que você viu? O que eu esperava? Ele ajustou levemente o punho do paletó. Doutor Cavalcante precisa muito que esta noite termine com um contrato assinado. Pessoas que precisam muito de coisas específicas revelam muito quando alguém interfere na trajetória até essas coisas. Beatriz ficou olhando para ele por um momento com aquela qualidade de avaliação que ele havia notado antes. Depois disse, você não vai assinar o contrato esta noite. Não era uma pergunta. Não, disse ele. Ele vai estar furioso. Provavelmente. Comigo também, disse ela. Ele vai concluir que foi minha presença aqui que fez você mudar de ideia. Que é exatamente o tipo de conclusão que uma pessoa tira quando está escondendo algo e começa a ver ameaças em lugares onde há apenas coincidências. Beatriz ficou quieta. Depois guardou a bolsa de equipamento no ombro. Eu preciso ir embora antes que ele me veja de novo, disse ela. Eu sei. Caio tirou um cartão do bolso interno do paletó. Não havia nome impresso, apenas um número de telefone. Mas antes de ir, eu gostaria de mostrar algo. Não aqui. E não esta noite, se você não estiver pronta. Ela olhou para o cartão sem pegá-lo. O que você quer me mostrar? Um documento, disse ele, com o seu nome. O olhar dela subiu do cartão para o rosto dele. E Caio viu o momento exato em que ela decidiu que essa informação era importante o suficiente para ser perigosa e que ela precisava de mais dados antes de saber em qual direção esse perigo apontava. Ela pegou o cartão. Não disse nada mais. Virou-se e saiu pela mesma rota de serviço por onde havia chegado, e Caio ficou olhando para o espaço onde ela havia estado por um momento antes de se voltar para o salão, onde Renato Cavalcante estava no centro de um grupo de investidores com um sorriso que não chegava aos olhos. Essa noite terminaria sem assinatura. Renato, que havia construído 15 anos de estrutura financeira sobre a suposição de que certos documentos nunca seriam encontrados, e estava prestes a descobrir que a due diligence da Drummond Capital era muito mais rigorosa do que ele havia calculado. O que Renato Cavalcante não sabia, e que Caio havia descoberto 6 dias antes, era que a auditoria independente que o Conselho Deliberativo havia aprovado para o trimestre seguinte não era apenas uma formalidade. Era uma consequência direta de uma denúncia anônima feita ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica 3 meses atrás. Uma denúncia que descrevia em detalhe suficiente para ser levada a sério, mas sem provas suficientes para ser acionada imediatamente,
a existência de uma conta fiduciária pertencente ao Grupo Monteiro, que havia sido reclassificada nos livros contábeis após a morte de Eduardo Monteiro, de uma forma que os auditores originais não haviam questionado porque os documentos de autorização estavam em ordem, exceto que os documentos de autorização continham uma assinatura de uma pessoa que, segundo os registros cartoriais, havia assinado esse documento com 17 anos de idade. Em 2014, quando Eduardo Monteiro morreu, Beatriz Monteiro tinha 17 anos. Caio havia olhado para aquele número por tempo suficiente para ter certeza de que havia lido corretamente. Depois havia ligado para sua chefe do departamento jurídico e pedido que ela verificasse a legislação brasileira sobre capacidade civil para assinar documentos de cessão de direitos hereditários. A resposta havia chegado por escrito, com 3 páginas de referências legais, mas o ponto essencial cabia em uma frase. Menor de 18 anos não tem capacidade civil para assinar cessão de direitos hereditários sem representação legal independente e autorização judicial. Não havia registro de autorização judicial. Não havia registro de representação legal independente. Havia apenas uma assinatura num documento que cedia todos os direitos de Beatriz Monteiro à herança do Grupo Monteiro Empreendimentos a Renato Cavalcante, seu padrasto e então administrador da empresa. Uma assinatura que, quando comparada a qualquer outro documento com a assinatura de Beatriz nos arquivos da empresa, não correspondia. Na manhã seguinte ao evento, Beatriz chegou ao escritório 45 minutos antes do horário habitual e encontrou uma notificação no sistema de agendamento informando que sua reunião de orçamento das 8 havia sido cancelada. Não remarcada, cancelada. Ela ficou olhando para o aviso na tela por um momento, depois abriu o relatório de acesso do sistema e verificou quem havia feito a alteração. O nome era de uma assistente administrativa do 3º andar que Beatriz havia cruzado no horror talvez 4 vezes em 6 anos, e que claramente havia recebido a instrução de alguma outra fonte. Beatriz fechou o relatório e abriu o próximo item na fila de trabalho. Havia um servidor de backup que precisava de verificação manual, um relatório de capacidade de rede atrasado desde a semana anterior e uma solicitação de suporte técnico de um diretor do setor de expansão que provavelmente poderia ser resolvida em 12 minutos se a pessoa houvesse descrito o problema com precisão suficiente, o que não havia feito. Ela trabalhou por 2 horas e 40 minutos sem interrupção. Às 10 horas e 11 minutos, seu celular pessoal vibrou. O número não estava na agenda, mas ela o reconheceu do cartão que havia guardado na noite anterior. Posso passar no seu escritório? Ou você prefere outro lugar? Ela ficou olhando para a mensagem. Depois olhou para a janela do 12º andar, onde São Paulo fazia sua coisa habitual de expandir em todas as direções ao mesmo tempo, sem pedir permissão a ninguém. Outro lugar, ela respondeu. Há um café na rua lateral. Saio em 20 minutos. Caio Drummond chegou antes dela e já estava sentado em uma mesa ao fundo quando ela entrou, com um café que parecia intocado na sua frente e um tablet fechado sobre a mesa. Ele havia trocado o terno escuro da noite anterior por algo ligeiramente menos formal, mas com a mesma qualidade de corte que tornava-o levemente menos formal, indistinguível do completamente formal para qualquer pessoa que não prestasse atenção em tecido. Beatriz prestava atenção em tecido. Era uma das coisas que sua mãe havia deixado, junto com uma coleção de receitas que ela nunca usava e a capacidade de identificar quando alguém estava fingindo conforto que não sentia.
Ela sentou do lado oposto da mesa e não pediu nada porque o garçom não havia aparecido, e ela não queria perder tempo. Você disse que tinha um documento com meu nome, disse ela. Tenho. Ele abriu o tablet e o girou na direção dela. Antes de você ver, preciso que você saiba que esse documento foi obtido pelos meios legais usuais de due diligence. Solicitação formal ao cartório de registro, busca nos arquivos públicos do Tribunal de Justiça, consulta ao registro de imóveis. Tudo documentado. Por que você está me dizendo isso primeiro? Porque quando você ler o que está nessa tela, a primeira coisa que vai querer saber é de onde isso veio. E eu prefiro responder essa pergunta antes de ser feita. Ela olhou para o tablet. Era uma reprodução de documento cartorial. Texto em fontes menores, cabeçalho oficial, dados de protocolo no canto superior. Ela leu a primeira linha e depois releu porque a primeira leitura não havia processado completamente. Instrumento de cessão de direitos hereditários e renúncia de participação societária. Cedente, Beatriz Helena Monteiro. Cessionário, Renato Augusto Cavalcante. Data, 18 de novembro de 2014. Ela leu mais devagar a partir daí, palavra por palavra, com a mesma atenção que usava para verificar código de sistema quando sabia que havia um erro em algum lugar e precisava encontrá-lo antes que causasse dano. O documento cedia a Renato Cavalcante todos os direitos de Beatriz Helena Monteiro sobre a herança de Eduardo Monteiro, incluindo participação societária no Grupo Monteiro Empreendimentos, bens imóveis relacionados e quaisquer valores financeiros em contas sob nome do espólio, em troca do compromisso de Renato de assegurar o sustento, educação e bem-estar de Beatriz Helena Monteiro até sua maioridade. Data, 18 de novembro de 2014. Eduardo Monteiro havia morrido em 23 de outubro de 2014. Em 18 de novembro de 2014, Beatriz tinha 17 anos e 23 dias. Ela ficou olhando para a data por um momento que foi mais longo do que ela pretendia. Eu nunca assinei isso, ela disse. Sua voz soou mais calma do que ela sentia, o que era útil. Eu sei, disse Caio. Como você sabe? Ele girou o tablet novamente, navegou para outra tela e o girou de volta. Era uma comparação de assinaturas. Do lado esquerdo, a assinatura do documento de cessão. Do lado direito, 3 amostras de assinaturas de Beatriz retiradas de documentos da empresa dos últimos 6 anos. Elas não correspondiam. Não era uma diferença sutil do tipo que emergia quando alguém assinava com pressa ou em superfície irregular. Era uma diferença estrutural. A assinatura no documento de cessão tinha um movimento inicial que as outras não tinham. A inclinação era diferente. O loop do B era fechado no documento de cessão e aberto em todas as amostras comparativas. Perícia grafotécnica informal, disse Caio. Feito por uma especialista que minha equipe jurídica usa regularmente. O laudo completo está aqui. Ele deslizou para a próxima página. A conclusão dela é que há probabilidade superior a 92% de que as assinaturas foram feitas por pessoas diferentes. Beatriz ficou olhando para os documentos. Havia uma parte dela que queria encontrar a explicação alternativa. O erro de arquivo, a confusão de documentos, o mal-entendido administrativo. 6 anos de trabalho sob o mesmo teto que Renato Cavalcante haviam produzido, junto com várias frustrações e uma convite rasgado, uma quantidade considerável de razões para dar a ele o benefício da dúvida, porque o benefício da dúvida era o custo de manter a paz que ela havia escolhido pagar. Mas ela era técnica de infraestrutura. Havia passado 6 anos diagnosticando sistemas. Sabia a diferença entre um erro e um padrão. Aquilo,
Era um padrão. "Ah, mais", disse Caio, e havia algo na entonação dele que ela identificou não como gentileza, exatamente, mas como respeito pela velocidade que ela precisava para processar. "Mostre", disse ela. Ele mostrou. Havia a conta fiduciária. Uma conta vinculada ao espólio de Eduardo Monteiro, que havia sido reclassificada nos livros do grupo 6 semanas após a morte dele, convertida de ativo de espólio para capital operacional da empresa sob autorização de Renato Cavalcante como administrador temporário. A reclassificação era tecnicamente questionável, mas não havia sido questionada porque os auditores externos haviam recebido os documentos de cessão como justificativa e os documentos de cessão, na superfície, estavam em ordem. Havia os imóveis. 4 propriedades que constavam no inventário de Eduardo Monteiro e que haviam sido transferidas para uma holding de Renato dentro de 18 meses após a morte, com avaliações que o departamento jurídico de Caio havia comparado com valores de mercado da época e encontrado sistematicamente subavaliadas em percentuais entre 22% e 37%. Havia o testamento. Esse foi o documento que Beatriz ficou olhando mais tempo. O testamento de Eduardo Monteiro, registrado em cartório em março de 2013, 17 meses antes de sua morte, era claro. A empresa, os imóveis, os ativos financeiros, tudo para Beatriz Helena Monteiro, com Renato Cavalcante designado como administrador fiduciário até a maioridade dela. Sem poder de alienação, sem autorização judicial. Sem poder de alienação. Sem autorização judicial registrada em nenhum dos documentos de transferência. Beatriz fechou os olhos por exatamente 2 segundos. Não pela dor, mas pelo ajuste de foco que precedia a clareza. Era algo que ela havia aprendido sozinha, adolescente, quando os sistemas quebravam de formas que ela ainda não sabia resolver e precisava parar de olhar para o problema diretamente para ver o que estava ao redor dele. Quando abriu os olhos, Caio Drummond estava olhando para ela com aquela qualidade de atenção que ela havia notado na noite anterior. A qualidade de alguém que estava esperando, não para ver se ela quebrava, mas para ver o que ela faria quando não quebrasse. "Você foi atrás de tudo isso", disse ela, "porque estava fazendo due diligence para o acordo com Renato. E encontrou irregularidades que comprometiam o acordo. Encontrei irregularidades que tornavam o acordo impossível para mim. Não vou ser sócio de um processo construído sobre documentos fraudulentos. Mas você também não foi diretamente para a polícia ou para o conselho." "Não." "Por quê?" Ele ficou quieto por um momento. Não o tipo de silêncio que precedia uma evasão. O tipo que precedia uma resposta honesta que a pessoa estava verificando se estava formulando corretamente. "Porque você tinha o direito de saber primeiro", disse ele. "O que eu faço com essa informação depende em parte do que você decide fazer com ela." E porque acrescentou, com uma precisão que ela identificou como relevante, "Algumas das provas que tenho são circunstanciais. Fortes, mas circunstanciais. Para uma ação legal sólida, seria mais eficaz se você tivesse acesso a informações que só você poderia ter." "Como quê?" "Documentos pessoais de seu pai. Correspondência. Qualquer coisa que seu pai possa ter deixado para você especificamente que corrobore o que está nesses arquivos." Beatriz ficou quieta. Havia uma caixa guardada no apartamento que ela alugava, num bairro a 45 minutos de ônibus do escritório, num armário que ela raramente abria não por esquecimento, mas por uma espécie de cuidado. Como se abrir com muita frequência pudesse deteriorar o que havia dentro.
A caixa havia sido entregue a ela por um advogado 2 meses após a morte do pai, junto com a informação de que o espólio havia sido regularmente processado sob a administração de Renato Cavalcante e que não havia nada mais a ser feito da parte dela. O advogado havia sido indicado por Renato. Ela havia recebido a caixa sem questionar, porque tinha 17 anos, e havia acabado de perder o pai, e havia um homem adulto em quem sua mãe confiava, dizendo que tudo estava bem. Tenho documentos pessoais, disse ela. Você pode verificar o que há neles. Esta noite. Ele assentiu. Depois disse, Beatriz, você não precisa fazer isso no meu ritmo. Se precisar de tempo, não preciso. Ela fechou o tablet e o empurrou suavemente de volta na direção dele. Preciso de informação. Você tem. Eu tenho o resto. Isso não é uma situação que melhora com o tempo. Um momento de silêncio diferente dos anteriores. Mais equilibrado. Tudo bem? Disse ele. Ela voltou para o escritório e trabalhou o restante do dia com a competência habitual. Porque o trabalho precisava ser feito e porque ela havia aprendido muito cedo que sentimentos podiam ser acomodados em paralelo com responsabilidades sem que um prejudicasse o outro. Às 6 da tarde, quando o andar estava ficando vazio, o telefone fixo da sua mesa tocou. Era Renato. Beatriz. A voz dele tinha aquela qualidade específica de cuidado cuidadosamente calibrado que ele usava quando queria parecer que se importava com ela. Eu ouvi que você saiu para um café esta manhã. Com alguém. Ela não perguntou como ele havia ficado sabendo. Havia seguranças. Havia câmeras externas. Havia rede de pequenas atenções que pessoas que precisam controlar ambientes sempre constroem ao redor de si mesmas. Saí para tomar café, disse ela. Com Caio Drummond. Ele queria conversar sobre a apresentação técnica de ontem. Tinha algumas perguntas sobre o sistema. O silêncio do outro lado durou 1 segundo e meio. Beatriz. Sua voz mudou levemente. Não ficou mais fria. Ficou mais próxima, e isso era, ela o reconheceu, mais inquietante do que frieza teria sido. Eu sei que ontem foi difícil. A forma como você foi tratada no evento não foi ideal. Mas Caio Drummond é um homem de negócios muito experiente, e às vezes esses homens usam qualquer alavancagem que encontram disponível em negociações difíceis. Não quero que você seja usada nesse processo sem entender o que está acontecendo. Ela ficou quieta. Você está me ouvindo? Estou, disse ela. Não quero que você fique em posição difícil por causa de jogadas que não têm nada a ver com você. Drummond está tentando renegociar os termos do acordo usando qualquer ângulo que encontrar. Entende? Entendo o que você está dizendo, disse ela. Bom, uma pausa. Não precisa se envolver nisso. É um assunto da empresa. Deixa que eu cuido. Claro, Renato. Ela desligou. Ficou sentada por um momento no silêncio do andar vazio. Depois recolheu suas coisas, desligou a tela do computador e saiu. No ônibus a caminho de casa, com o rosto voltado para a janela e São Paulo deslizando para fora em luzes e tráfego, e a vida comprimida e expandida de uma cidade que não pausava para ninguém. Ela ficou pensando na última frase que Renato havia dito antes de bom. Não quero que você fique em posição difícil por causa de jogadas que não têm nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Após 17 anos sendo a filha de Eduardo Monteiro e 6 anos trabalhando numa empresa que carregava o sobrenome que ela havia herdado, a coisa que Renato havia escolhido dizer era que aquilo não tinha nada a ver com ela. E ela havia respondido que entendia o que ele estava dizendo. O que era verdade?
Ela entendia perfeitamente. Ela desceu 2 paradas antes da habitual e foi a pé o restante do caminho, precisando do movimento, do concreto sob os pés, do ar que cheirava a garagem em chuva próxima e feijoada de algum lugar. Em casa, ela colocou água para ferver, sentou no chão da sala com a caixa aberta na sua frente e começou a ler o que o pai havia deixado. A caixa continha 143 folhas de papel. Beatriz os organizou no chão da sala em grupos por data, porque era assim que ela processava informação quando precisava entender a estrutura antes de entender o conteúdo. O mais antigo era de 1997. O mais recente era de setembro de 2014, 5 semanas antes da morte do pai. Havia contratos, cartas, rascunhos de cartas que nunca haviam sido enviadas, distinguíveis das enviadas porque faltavam data e assinatura formais. Recibos de pagamentos a pessoas que ela não reconhecia. 3 fotografias que ela havia visto antes e 2 que não. E no fundo da caixa, dentro de um envelope sem endereço com o seu nome escrito à mão na frente, havia uma carta. Ela reconheceu a letra do pai antes de abrir. Era uma caligrafia específica que ele havia mantido ao longo da vida, com a consistência de alguém que havia praticado muito jovem e nunca havia mudado. Letras grandes e inclinadas para a direita. Uma precisão nos traços que a professora de português do ensino fundamental de Beatriz havia descrito como letra de arquiteto, quando Beatriz havia enapado uma carta do pai para mostrar durante uma atividade sobre família. A carta tinha 3 páginas. Ela leu todas as 3 antes de fazer qualquer outra coisa. Depois ficou sentada por um momento, com as folhas na mão e o cheiro de água fervendo ainda no ar, que ela havia esquecido completamente. Caio Drummond era o tipo de pessoa que respondia mensagens fora do horário comercial não por falta de limites, mas porque havia decidido que a distinção entre horário comercial e horário pessoal era um conceito que só se aplicava a pessoas cujo trabalho terminava quando saíam do escritório, o que não era o seu caso e provavelmente nunca havia sido. Eram 11h42 quando a mensagem chegou. Avo, achei algo. Pode se encontrar comigo agora? Ele ficou olhando para a mensagem por tempo suficiente para avaliar as implicações. Quase meia-noite. Uma mulher que havia descoberto horas antes que o documento central de sua vida adulta era uma fraude. Um pedido de encontro urgente que claramente partia de uma descoberta concreta, não de angústia emocional, porque o texto era direto e não havia pontuação excessiva nem urgência performática. Onde você está? Ela mandou o endereço. O apartamento dela era menor do que ele havia imaginado. Não porque ele tivesse formado uma expectativa específica, mas porque a competência dela em contextos profissionais sugeria alguém que havia construído uma vida suficientemente estabelecida, e o apartamento tinha aquela qualidade de espaço em que alguém havia feito muito com pouco, sem tentar esconder o pouco. Ela abriu a porta antes que ele terminasse de bater. Havia papéis espalhados na sala, organizados no chão em grupos que ele reconheceu como metodológicos, não caóticos. Uma xícara de café esfriando numa superfície ao lado do agrupamento mais recente. Meu pai sabia que havia um problema, ela disse, sem preâmbulo. E o tom era o mesmo que usava no trabalho para reportar um diagnóstico de sistema. Não sobre a assinatura falsa. Ele não poderia saber disso, porque ele morreu antes. Mas ele sabia que havia risco. Ela o conduziu até o grupo de papéis no centro da sala e apontou para a carta. Ele leu. Eduardo Monteiro havia escrito para a filha com a consciência de alguém que suspeitava que poderia não ter outra oportunidade. A carta não era dramática.
Era prática, da forma como pessoas práticas escrevem coisas que importam, com clareza de intenção e sem ornamentação que pudesse gerar ambiguidade. Eduardo descrevia uma conta fiduciária criada especificamente para Beatriz, em um banco diferente do banco principal do grupo. Descrevia o mecanismo de acesso. Uma senha derivada de uma frase que ele e Beatriz haviam desenvolvido juntos quando ela tinha 8 anos, durante uma viagem que ela havia descrito como a melhor da sua infância. A conta, escrevia ele, existia independentemente de qualquer decisão que outros tomassem sobre a empresa. Era dela. E sempre havia sido. No final da carta, havia um parágrafo que Eduardo havia escrito com letra ligeiramente menor, como se estivesse adicionando um pensamento depois de já ter terminado. Se Renato alguma vez te disser que você não tem lugar nesta empresa, saiba que ele está errado. Seu lugar foi garantido antes que você entendesse o que significa ter um lugar. A empresa tem o seu nome, minha filha. Não por acidente. Por decisão. Caio dobrou a carta com cuidado e a devolveu para ela. Frase, disse ele. A senha. Eu sei o que é, disse ela. Era meu jeito de descrever aquela viagem quando era criança. Meu pai sempre usou essa descrição depois, quando queria me lembrar dela. Uma pausa. Eu nunca entendi por que ele repetia tanto. Ele estava praticando com você sem que você soubesse. Sim, um momento. Ele estava me deixando uma chave sem me dizer que era uma chave. Caio ficou quieto por um momento, olhando para os papéis no chão e organizando o que havia no seu próprio arquivo mental sobre esse caso, que havia começado como due diligence e havia se tornado outra coisa. Isso muda o que podemos fazer, disse ele. A conta fiduciária independente, se existir com os recursos que seu pai descreveu, é prova adicional de intenção. E se os registros da conta mostrarem que ninguém acessou desde 2014, mostra que Renato não sabia dela ou não conseguiu acessá-la. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, concordou ele. O que preciso fazer? Ele olhou para ela. Havia 20 minutos que ela estava de pé nessa sala, com informações que a maioria das pessoas teria precisado de uma semana para absorver. E a única coisa que ele conseguia ver no rosto dela era a qualidade de alguém que havia decidido qual problema estava resolvendo e estava resolvendo. A auditoria independente começa na semana que vem, disse ele. Se você quiser usar esse momento, precisamos levar isso ao Conselho Deliberativo antes disso, não informalmente. Formalmente, com os documentos que você tem e os que eu tenho. Renato vai saber imediatamente. Sim, e vai tentar parar. Com certeza. Quando você diz que precisamos fazer isso antes da auditoria, amanhã à noite, disse ele. Há uma reunião de emergência do Conselho convocada por um dos membros independentes. Eu sei porque esse membro me consultou informalmente sobre a situação. Não. Ele está esperando por mais informação. Beatriz ficou olhando para ele. Você sabia que isso estava chegando quando me procurou no evento. Sabia que havia irregularidades. Não sabia da carta. Não sabia da conta fiduciária. Mas você sabia que eu poderia ter informações que completariam o quadro. Sim. Outro momento de silêncio. Dessa vez com uma textura diferente. Não de avaliação, mas de recalibração. Você usou minha presença no evento para provocar Renato de propósito, disse ela, para ver o que ele faria. Sim. E o que ele fez confirmou o que você já suspeitava. Ele não desviou o olhar. Eu devia ter te dito isso ontem à noite. Que havia uma estratégia na minha ação, além de simplesmente achar que você deveria ser apresentada. Havia as duas coisas,
Havia as duas coisas, disse ele. Mas a estratégia não torna a segunda parte menos verdadeira. Beatriz ficou quieta por um momento. Depois disse: tudo bem. Isso não muda o que precisa ser feito. Não muda, concordou ele. Mas eu queria que você soubesse. A reunião do Conselho Deliberativo havia sido convocada para as 18 horas do dia seguinte, em uma sala de conferências num escritório de advocacia neutro no Itaim Bibi, não nas instalações do Grupo Monteiro. O membro independente que havia feito a convocação, um advogado tributarista de 71 anos chamado Dr. Ferreira, que havia sido indicado ao conselho pelo próprio Eduardo Monteiro em 2011, havia recusado terminantemente qualquer local sugerido por Renato. Beatriz chegou com uma pasta contendo a carta do pai, os documentos cartoriais que Caio havia compartilhado com ela, e um resumo de 3 páginas que ela havia escrito entre 1h30 e 4 da manhã, organizando a cronologia dos eventos de outubro de 2014 em diante. Era o tipo de documento que ela escrevia quando precisava comunicar um diagnóstico de sistema a pessoas que não tinham o contexto técnico para entender a falha sem uma narrativa estruturada. Renato chegou 7 minutos depois dela, com 2 advogados que ela não reconhecia e uma expressão que havia passado a noite sendo calibrada para perplexidade ofendida. Quando ele a viu, a expressão mudou por menos de um segundo, antes de ser recolocada no lugar. Mas Beatriz havia visto o que estava embaixo da expressão naquele fragmento de segundo. Não era raiva, era medo. A reunião durou 2 horas e 20 minutos. O Dr. Ferreira conduzia com aquela qualidade específica de homens que passaram décadas em salas onde os argumentos eram mais importantes do que os volumes e que haviam aprendido que silêncio estratégico era uma ferramenta mais precisa do que interrupção. Caio Drummond estava presente como parte externa, convidado pelo Dr. Ferreira em capacidade consultiva, dado que a due diligence da Drummond Capital havia gerado parte das informações em discussão. Ele falou pouco. Quando falou, foi com precisão. Beatriz apresentou. Começou pela carta do pai. Leu o parágrafo final em voz alta, devagar, com a mesma entonação que ela usava para ler especificações técnicas em reuniões onde a exatidão era mais importante do que a performance. Renato interrompeu 3 vezes. A primeira, para questionar a autenticidade da carta. A segunda, para sugerir que Beatriz havia sido manipulada por um interesse externo que visava desestabilizar a empresa. A terceira, para afirmar que havia documentação que refutava cada ponto levantado, e que essa documentação seria apresentada assim que seus advogados tivessem acesso aos arquivos completos. O Dr. Ferreira ouviu todas as 3 interrupções com atenção igual. Depois disse, no tom de alguém que havia esperado essas interrupções específicas e havia preparado respostas para cada uma antes de a reunião começar. Doutor Cavalcante, a questão da autenticidade da carta será verificada pelos meios usuais. A questão da manipulação será considerada na medida em que existam provas desta. E quanto à documentação que o senhor menciona, ficaremos felizes em examiná-la. O que temos diante de nós é um documento cartorial com uma assinatura que 3 especialistas independentes consultados pela Drummond Capital identificaram como não correspondente às assinaturas verificadas da senhora Beatriz Monteiro, datado de uma época em que ela tinha 17 anos e, portanto, não tinha capacidade civil para assinar esse instrumento. O senhor pode explicar como esse documento chegou a existir? O silêncio que se seguiu durou 4 segundos. Caio contou.
Esse documento passou por todos os processos legais da época, disse Renato, e pela primeira vez desde o início da reunião havia uma irregularidade no ritmo da voz dele. Pequena, mas presente. Qualquer questionamento sobre ele deveria ter sido levantado na época, não 15 anos depois. Com certeza, disse o Dr. Ferreira. A questão é que, para que o questionamento fosse levantado na época, a pessoa com mais interesse em levantá-lo precisaria ter sido informada da existência do documento. Você pode confirmar quando a senhora Beatriz Monteiro foi informada da existência desse instrumento de sessão? Outro silêncio. Dessa vez, Renato olhou para os seus advogados. E os advogados, Caio observou, olharam para os seus documentos sem nada dizer que fosse útil para o cliente que os havia contratado. Foi nesse momento que Renato Cavalcante se recalibrou. Caio reconheceu o movimento porque havia visto variações dele em negociações suficientes para identificar o padrão. Quando a posição defensiva deixa de ser sustentável, algumas pessoas recuam. Outras avançam para um terreno completamente diferente. Renato avançou. O que está acontecendo nessa sala, disse ele. E a voz havia voltado a ter a qualidade controlada que Caio conhecia das reuniões de negociação. É um ataque orquestrado contra um administrador que dedicou 15 anos ao desenvolvimento desta empresa. Caio Drummond não conseguiu os termos que queria para o acordo de parceria e está usando a filha de Eduardo para desestabilizar a administração na véspera de uma auditoria que, convenientemente, sua firma ajudou a pressionar o conselho a realizar. Ele olhou diretamente para Beatriz. Você está sendo usada, disse ele. E havia nessa frase que Caio identificou não como argumento, mas como hábito. A forma como Renato havia ido a falar com ela ao longo dos anos. Eu entendo que é difícil processar tudo isso de uma vez, mas essa carta pode ter sido fabricada. Esses documentos podem ser selecionados para contar uma história que não. Renato. A voz de Beatriz cortou a frase com uma precisão que fez o Dr. Ferreira, que tinha 71 anos e havia ouvido muitas vozes em muitas salas, levantar levemente as sobrancelhas. Eu sei a diferença entre a letra do meu pai e qualquer outra letra, disse ela. Conheço essa letra há 29 anos. Não é necessário me explicar como identificar uma falsificação, uma pausa. E você sabe que eu sei. Por isso está tentando me convencer de que não sei. Renato abriu a boca. A conta fiduciária, disse ela. Banco Meridional, Brasília. Aberta em 2012 sob o CPF de Eduardo Monteiro em fideicomisso para mim. Você tentou acessá-la. O silêncio dessa vez tinha uma qualidade diferente de todos os anteriores. Porque se tentou, continuou ela, há um registro de tentativa de acesso. E se não tentou, é porque não sabia que ela existia. De qualquer forma, ela olhou para o Dr. Ferreira. Eu gostaria de solicitar que o Conselho autorizasse a verificação dessa conta antes de qualquer outra decisão. O Dr. Ferreira olhou para Renato com a expressão de alguém que havia colocado uma pergunta e estava esperando uma resposta que tardava. Renato ficou olhando para Beatriz com uma expressão que ela havia visto apenas uma vez antes, que era a expressão de um sistema que havia encontrado um estado que não estava no seu mapa de possibilidades e ainda estava processando como reagir. E então ele disse, para os seus advogados, com uma voz que havia perdido a qualidade controlada completamente. Preciso de uma pausa de 15 minutos. Dr. Ferreira concedeu 10. Durante esses 10 minutos, Beatriz ficou sentada na sua cadeira com a pasta fechada na frente dela e não olhou para ninguém em particular. Caio estava a 2 lugares à sua esquerda. Ele não disse nada.
Ela foi grata por isso. Havia uma parte dela que estava processando o fato de que o homem que havia quebrado seu convite na véspera, que havia sido a única figura de autoridade adulta na sua vida durante os anos mais difíceis, que havia assinado os recibos das suas contas de internet quando ela estava na faculdade e havia comparecido à cerimônia de formatura com um buquê de flores. Havia também falsificado a assinatura de uma criança de 17 anos para transferir para si mesmo tudo que o pai dela havia construído. Havia outra parte dela que estava pensando na frase do pai: "A empresa tem o seu nome, minha filha." Não por acidente, por decisão. Quando Renato voltou com os 2 advogados e sem a expressão de perplexidade ofendida, havia substituída por algo que era mais simples e por isso mais honesto. Ele olhou para o Dr. Ferreira e disse: "O conselho pode realizar a verificação que julgar necessária. Reservo o direito de contestar legalmente qualquer conclusão precipitada." O que não era uma confissão, mas também não era uma negação. E o Dr. Ferreira, que tinha 71 anos e havia ouvido muitas versões dessa frase específica, fez uma anotação no bloco à sua frente e disse: "Está registrado." A reunião foi suspensa às 20h47, com a decisão de que o Conselho realizaria uma verificação emergencial da conta fiduciária e suspenderia temporariamente a autoridade de Renato Cavalcante para realizar transações em nome do grupo enquanto a verificação estava em andamento. Renato saiu da sala com os advogados sem olhar para Beatriz. Ela ficou olhando para a cadeira vazia onde ele havia sentado por um momento. Depois olhou para o Dr. Ferreira, que estava organizando seus papéis com a calma de alguém que havia feito aquele gesto depois de muitas reuniões difíceis e havia aprendido que a calma não era ausência de peso, mas a habilidade de carregar peso sem deixar que ele mudasse a qualidade do movimento. "Senhorita Monteiro", disse ele, "a verificação da conta vai levar entre 24 e 48 horas. Se o que você descreveu estiver lá, o Conselho terá o que precisa para a próxima etapa. E se ele contestar a suspensão temporária?" "Ele vai contestar", disse o Dr. Ferreira, com a serenidade de quem descrevia um fato meteorológico. "Esse é o direito dele. E é por isso que o que acontece nas próximas 48 horas importa mais do que o que aconteceu nas últimas 2 horas." O escritório de advocacia fechou às 21h e Beatriz desceu os 4 andares pelas escadas porque havia um impulso residual de movimento que o elevador não satisfaria. Caio desceu atrás dela sem perguntar se ela queria companhia. Na calçada, São Paulo fazia sua coisa habitual de ignorar completamente o drama humano ocorrendo em seus interiores e continuar existindo em velocidade de cidade grande. Carros. Uma moto que acelerou no sinal que acabou de fechar. Um casal discutindo no banco de uma praça pequena a meio quarteirão de distância. O cheiro de chuva que ainda não havia chegado, mas estava chegando. "Renato vai entrar com liminar antes do amanhecer", disse ela. Não era uma pergunta. "Provavelmente", disse Caio. "Seus advogados já estavam no telefone quando saímos. E a liminar pode suspender a verificação da conta." "Pode tentar." O Dr. Ferreira antecipou isso. "Já existe um pedido de tutela de urgência preparado do lado do Conselho." Ficou quieta por um momento. Na rua, uma buzina longa e impaciente de alguém que havia esperado 2 segundos além da sua capacidade de esperar. "Há uma coisa que o Dr. Ferreira não disse e que eu preciso fazer", disse ela. Caio esperou. "A senha da conta fiduciária", disse ela.
O Banco Meridional tem uma política de verificação presencial para contas fiduciárias inativas, acima de um determinado valor. Eu precisaria ir ao banco em Brasília. Uma pausa. E cuspir uns pente. Com documentação de identidade e com a senha. E quando? Amanhã cedo. Antes de qualquer liminar ser processada. Caio ficou quieto por um momento. Depois disse, eu consigo um voo às 6 da manhã. Eu não preciso que você... Eu sei que não precisa. Ele não estava discutindo. Estava informando com a qualidade direta que ela havia aprendido a reconhecer nele nas últimas 48 horas. Mas sou parte dessa situação e os documentos que minha equipe compilou são parte do processo. Faz sentido prático eu estar lá. Ela ficou olhando para ele. E também porque, disse ele, e havia algo na entonação que era levemente diferente, mais direta de uma forma diferente das direções anteriores. Você vai para Brasília de madrugada para acessar uma conta que pode provar que você foi roubada por 15 anos. E eu prefiro não ser a pessoa que ficou em São Paulo enquanto isso acontecia. Um momento de silêncio entre eles. Você poderia ter dito só a primeira razão, disse ela. Poderia, disse ele. Mas a segunda também é verdadeira. O voo às 6 da manhã decolou com 40 minutos de atraso, porque o aeroporto de Congonhas tinha uma relação com pontualidade que era mais sugestiva do que prescritiva. E Beatriz usou esses 40 minutos no portão de embarque para verificar mensagens, responder 2 e-mails de trabalho que não podiam esperar e não pensar no que aconteceria se a conta não existisse. Ou pior, se existisse, mas não tivesse o que o pai havia descrito. Caio estava sentado 2 cadeiras à sua esquerda com um café e um tablet, lendo algo que ela não tentou ver. Eles haviam falado pouco desde a calçada. Não havia nada que precisasse ser dito que já não houvesse sido dito. E ambos eram o tipo de pessoa para quem o silêncio era mais honesto do que conversa preenchedora. No avião, ela dormiu 45 minutos. Não havia planejado. O corpo havia tomado a decisão sozinho. Quando acordou, Brasília estava aparecendo, abaixo com aquela qualidade de cidade que havia sido planejada por alguém que acreditava que espaço era expressão de intenção. A liminar havia sido depositada às 5h42 da manhã. Caio recebeu a confirmação pelo telefone enquanto o táxi levava-os do aeroporto. O juiz havia concedido uma suspensão temporária de 48 horas nas ações do Conselho Deliberativo, enquanto avaliava os argumentos de Renato sobre interferência indevida de terceiro externo nos assuntos internos da empresa. Beatriz ouviu isso e ficou olhando para a janela do táxi, onde Brasília deslizava em largura e proporção e palmeiras que alguém havia plantado com a mesma precisão que havia planejado as avenidas. A conta fiduciária, disse ela, é independente do Grupo Monteiro Empreendimentos como entidade legal, disse Caio. A liminar foi depositada em nome do grupo. A conta de Eduardo Monteiro no Banco Meridional é um ativo pessoal dele, não da empresa. Juridicamente, a liminar não a alcança. Você verificou isso antes de me contar. Verifiquei. Quando? No voo. Fiz uma chamada com o jurídico enquanto você dormia. Ela virou a cabeça para olhar para ele. Você me deixou dormir. Você havia dormido 3 horas nas últimas 36, disse ele, como se isso fosse uma explicação suficiente, o que provavelmente era. O Banco Meridional tinha uma agência no setor bancário de Brasília que havia sido construída nos anos 70 e reformada 2 vezes, sem nunca conseguir perder completamente a qualidade arquitetural.
da sua época original, o que dava ao interior uma mistura de granito antigo e iluminação moderna que Beatriz achava estranhamente reconfortante. Ela havia ido ao banco com o pai uma vez, quando tinha 12 anos, para acompanhá-lo numa reunião que ela havia achado incompreensível na época, e que agora, com o contexto que não havia tido então, provavelmente havia sido exatamente isso. O gerente de contas fiduciárias era um homem de 50 e poucos anos chamado Dr. Almeida, com óculos de armação fina e a qualidade de alguém que havia dedicado a carreira a um tipo muito específico de discernimento. Ele recebeu os documentos de identidade de Beatriz, a certidão de óbito de Eduardo Monteiro, que ela havia encontrado na caixa e escaneado, e a carta do pai, que ela havia trazido no original dentro de um saco plástico protetor, porque havia passado a noite anterior com medo de que a tinta desbotasse se ela a manuseasse muito. O doutor Almeida leu-o. Depois disse, com a entonação de alguém que havia feito a mesma verificação muitas vezes e levava a mesma seriedade a todas: "A senha de acesso, senhorita Monteiro." Beatriz respirou. A frase que o pai havia repetido tantas vezes que ela havia deixado de ouvir como frase e passado a ouvir como som familiar, como o próprio tom da voz dele. A frase que ele havia usado na viagem para descrevê-la para si mesmo, e depois havia repetido para ela, e depois havia usado como senha de algo que ela não havia entendido que era uma senha. Ela disse a frase. O doutor Almeida digitou. E então ficou olhando para a tela com uma expressão que não mudou, porque era o tipo de homem cuja expressão não mudava facilmente. Mas que havia um pequeno ajuste nos ombros que Beatriz identificou como a expressão corporal de alguém confirmando que o que estava na tela era o que esperava encontrar. "A conta existe", disse ele. "Está ativa e intocada desde setembro de 2014, quando o senhor Eduardo Monteiro realizou o último depósito." Uma pausa. "O saldo atual com os rendimentos acumulados é de..." Ele disse um número. Beatriz ouviu o número. Depois o processou. Depois o processou de novo porque a primeira vez havia produzido uma resposta que parecia não corresponder ao que ela havia esperado, mas que, ao ser repetida, produzia a mesma resposta. Do lado de fora do vidro da sala de reuniões do gerente, Caio estava esperando num banco na área de espera. Porque ela havia dito que precisava fazer isso sozinha e ele havia concordado sem argumentar. Ela podia vê-lo daqui. Estava com o telefone na mão, mas não estava olhando para ele. "Há algum procedimento para transferir a titularidade formal da conta para meu nome atual?" disse ela, e a voz soou estável. O que era um resultado que ela havia atingido por esforço e não por ausência de emoção. "Ah", disse o Dr. Almeida. "Precisaremos da documentação completa de herança. Dado que o documento de cessão original está sob questionamento legal, recomendo que o processo seja conduzido com representação jurídica independente. O banco pode indicar um escritório especializado se a senhorita não tiver um de preferência." "Eu vou querer o indicado pelo banco", disse ela. "E vou precisar de um documento certificado confirmando a existência e o saldo da conta, datado de hoje, para ser apresentado a um conselho deliberativo. Posso preparar isso em 45 minutos. Obrigada." Ela saiu da sala e foi até onde Caio estava. Ele levantou os olhos. "Existe", disse ela. Ele ficou quieto por um momento. "E há mais", disse ela. Disse o número. Caio ficou olhando para ela. "Seu pai", disse ele, e havia algo na voz dele que era diferente de tudo que ela havia ouvido nele nos últimos 2 dias, mais simples de uma forma que era mais honesta. "Sabia exatamente o que estava fazendo quando criou essa conta." "Sim", disse ela.
Um momento de silêncio. Você está bem? Não completamente, disse ela. Mas estou funcional, que é o que importa agora. Ele assentiu. E então, com a qualidade de alguém que havia decidido dizer algo que havia estado calculando se era o momento certo, disse: eu devia ter investigado a situação do Grupo Monteiro com mais rigor antes de começar as negociações com Renato. Se eu tivesse feito o que minha equipe recomendou na segunda semana de due diligence, em vez de esperar pelos documentos adicionais que Renato havia prometido, teríamos chegado aqui 3 semanas antes. Beatriz olhou para ele. Isso é uma confissão? É um registro, disse ele. Do tipo que eu gostaria que você te antes de decidir o que fazer com as próximas etapas. Por quê? Porque as próximas etapas vão envolver que eu apareça na frente do conselho com documentos da minha empresa como parte das provas de suporte. E eu prefiro que você saiba que eu não cheguei a isso sem falhas no processo. Ela ficou olhando para ele por um momento. Depois disse: você poderia não ter me dito isso. Seria mais simples. Seria. Mas você disse de qualquer forma. Sim. Beatriz ficou quieta por um momento. Depois disse: tudo bem. Isso não muda o que precisamos fazer agora. Uma pausa. Mas eu aprecio o que você disse. Ele assentiu. E havia nesse aceno algo que ela reconheceu como o equivalente gestual de mais do que teria sido dito em palavras. O que era uma forma de comunicação que ela havia aprendido a valorizar mais do que a maioria das pessoas valorizava porque ela mesma a usava. De volta a São Paulo naquele fim de tarde, com o documento certificado do banco em mãos e Caio do lado com os arquivos completos do departamento jurídico, aconteceu a coisa que Renato Cavalcante havia calculado que não aconteceria. O doutor Ferreira havia antecipado a liminar. Não porque houvesse informação privilegiada. Porque havia 71 anos de experiência em salas onde esse tipo de movimento era mais padrão do que exceção. Ele havia solicitado, ainda na noite anterior, uma audiência urgente com o juiz de plantão do tribunal competente. Apresentando o pedido de tutela de urgência do lado do conselho com uma argumentação que havia levado 3 horas para preparar e que o juiz havia examinado por 45 minutos antes de determinar que a liminar de Renato não se aplicava aos ativos pessoais de Eduardo Monteiro e que a verificação da conta fiduciária era uma ação legítima do processo de inventário pendente, não uma ação do Conselho sob a jurisdição da liminar. Renato havia recebido essa informação pela manhã, de acordo com o que o Dr. Ferreira comunicou a Caio por mensagem durante o voo de volta. E havia convocado uma coletiva de imprensa para as 17 horas. A sala de conferências do Grupo Monteiro Empreendimentos estava cheia quando Beatriz chegou com 20 minutos de antecedência. Havia jornalistas que ela reconhecia de cobertura corporativa e outros que não. Havia executivos do grupo que ela havia visto em corredores por 6 anos e que agora olhavam para ela com expressões que ela não se deu ao trabalho de interpretar. Havia 2 membros do Conselho Deliberativo que o Dr. Ferreira havia instruído a estar presentes. Renato estava na frente da sala com os 2 advogados e um assessor de imprensa, e quando viu Beatriz entrar, algo passou pelo rosto dele que ela registrou e arquivou. Não era mais medo. Era a expressão de alguém que havia decidido que se ia cair em movimento. Eu gostaria de fazer uma declaração antes que o Dr. Cavalcante abra a coletiva, disse ela, para o assessor de imprensa em voz suficientemente alta para que as pessoas ao redor ouvissem. O assessor olhou para Renato. Renato olhou para Beatriz.
Essa coletiva não foi convocada por você, disse ele. Não, disse ela. Mas eu tenho documentação que é relevante para o que você vai dizer, e se você fizer declarações sem ela em público, o doutor Ferreira vai garantir que os jornalistas recebam a documentação logo depois. Você pode escolher como prefere que isso aconteça. O silêncio que se seguiu foi mais longo do que qualquer um na sala havia esperado. Renato ficou olhando para ela com a expressão de um cálculo sendo feito em tempo real, e Beatriz ficou quieta enquanto o cálculo era feito, porque ela sabia que o resultado não era favorável a ele e que ele também sabia, e que o único movimento que restava a ele era decidir qual variante do inevitável ele preferia. Um dos advogados dele se inclinou e disse algo em voz baixa. Renato ouviu sem tirar os olhos de Beatriz. Depois disse para o assessor de imprensa: adiei em 30 minutos. O assessor anunciou o adiamento. Os jornalistas reagiram com o descontentamento profissional de pessoas que haviam chegado na hora e agora teriam que esperar. Mas esperaram porque sempre esperavam, porque era isso que os jornalistas faziam. Renato gesticulou para Beatriz e seus advogados, e para Caio, que havia chegado junto com ela, em direção a uma sala lateral. Essa sala menor não tinha câmeras, não tinha jornalistas. Tinha uma mesa redonda e 6 cadeiras e uma janela que dava para o pátio interno do edifício, onde uma figueira havia crescido ao longo de 20 anos, até o ponto em que as raízes estavam começando a questionar as fronteiras que o arquiteto havia originalmente estabelecido para elas. Renato sentou. Os advogados ficaram de pé atrás dele. Beatriz sentou do lado oposto, com a pasta na mesa à sua frente. Caio ficou de pé perto da janela à sua direita, a uma distância que era presença sem ser pressão. "O que você quer?" disse Renato. Era a primeira vez em todo o processo que ele havia feito essa pergunta diretamente. Beatriz abriu a pasta. Colocou o documento do Banco Meridional no centro da mesa. E colocou ao lado dele a comparação de assinaturas. E ao lado desta, uma última folha de papel que Caio havia preparado com o departamento jurídico, que descrevia em linguagem legal direta as implicações das irregularidades identificadas na due diligence. "O que eu quero", disse ela, "é o que sempre foi meu." Uma pausa. "A empresa tem o meu nome. Não por acidente." Renato olhou para os documentos. Depois olhou para ela. E então, pela primeira vez desde a reunião de 11 anos atrás, onde ele havia sentado no mesmo escritório que o pai dela e prometido cuidar da empresa e da filha de Eduardo, Renato Cavalcanti ficou em silêncio, sem ter algo a dizer que não fosse uma versão da verdade que ele havia passado 15 anos evitando. "Eu administrei essa empresa por 15 anos", disse ele. E a voz havia perdido as qualidades construídas, a textura calibrada. O que restava era algo mais cansado. "Ela teria falido sem mim. Seu pai amava a empresa, mas não entendia de fluxo de caixa." "Isso pode ser verdade", disse ela. "E não é o assunto desta conversa. Eu me preocupei com você. Eu sei." E essa parte era verdadeira, que tornava o resto mais difícil, não mais simples. "Isso também não é o assunto desta conversa." Um dos advogados de Renato começou a dizer algo sobre contestação legal e processos de longa duração e custos para todas as partes envolvidas. Beatriz não olhou para ele. "Renato", disse ela, "você vai à coletiva de imprensa daqui a 23 minutos e pode fazer o que quiser. Pode contestar. Pode criar um processo que vai durar anos. E vai perder, porque os documentos que existem são o que são. Ou você pode sair desta sala agora, cancelar a coletiva e permitir que o Conselho conduza a transição de forma ordenada." Silêncio. "A diferença entre as duas opções", disse ela,
É o nível de exposição pública do que você fez. Processo longo significa documentos públicos. Significa que cada transferência de imóvel e cada reclassificação contábil vira registro de tribunal que qualquer pessoa pode consultar. Renato ficou olhando para a figueira no pátio. Minha filha, disse ele, com uma entonação que era mais velha do que qualquer coisa que ela havia ouvido dele, vai perguntar o que aconteceu. Ela vai perguntar de qualquer forma, disse Beatriz. A única coisa que você controla agora é o quanto ela descobre pelos jornais em vez de por você. Um longo momento. Um dos advogados disse qualquer coisa em voz baixa. Renato não respondeu ao advogado. Ficou olhando para a janela por mais 5 segundos. Depois, se levantou, recolheu o paletó que havia colocado no encosto da cadeira e disse: "Cancelem a coletiva." E saiu. Nos 3 dias que se seguiram, Beatriz não foi para o escritório. Não porque houvesse sido afastada ou demitida. Porque havia uma série de reuniões legais, verificações de documentos, consultas com o escritório indicado pelo Banco Meridional. E uma conversa de 2 horas com o Dr. Ferreira sobre o processo de transição de administração, que era mais complexo do que qualquer sistema técnico que ela havia diagnosticado. Porque sistemas técnicos tinham documentação clara das suas próprias funções, e uma empresa que havia sido administrada por 15 anos sob uma estrutura que precisava ser revista não tinha nada tão simples quanto documentação. Caio não estava nessas reuniões. Havia retornado ao escritório da Drummond Capital, que tinha suas próprias operações independentes desta situação, e havia enviado formalmente ao Dr. Ferreira toda a documentação da due diligence, com uma carta explicando o contexto completo do processo, incluindo o atraso na investigação que ele havia descrito para Beatriz em Brasília. Ela havia lido a carta porque o Dr. Ferreira havia achado relevante incluí-la no arquivo que estava compilando. Na noite do 3º dia, ela estava no apartamento com 3 volumes de documentação abertos na mesa e um café que havia esfriado quando o telefone vibrou. "Você está conseguindo dormir?" Ela ficou olhando para a mensagem. "Não completamente", ela respondeu. "Mas já foi pior." "Tem algo que você precisaria que eu fizesse que eu não fiz?" Ela olhou para a pergunta. Era uma pergunta direta, do tipo que ele fazia sem ornamentação, verificando o estado real das coisas. "Você fez o que precisava ser feito", ela respondeu. "Você também", ele mandou de volta. "Mais do que isso." "Posso te ligar?" ele perguntou. Ela ficou olhando para o telefone. "Pode", ela respondeu. O telefone tocou imediatamente, o que a fez dar um sorriso pequeno para a tela antes de atender, porque havia algo na imediatidade que era mais honesto do que teria sido esperar 30 segundos por compostura. "Você ainda está trabalhando?" disse ele. E a voz pelo telefone tinha uma qualidade diferente da voz em reuniões, mais direta de uma forma diferente, mais próxima da voz que ele havia usado em Brasília, quando disse que preferia não ficar em São Paulo enquanto ela fazia aquilo sozinha. "Sempre estou trabalhando", disse ela. "Eu sei." Uma pausa pequena. "É por isso que estou perguntando, não para te dizer que pare." Ela ficou quieta por um momento, olhando para os documentos espalhados na mesa. "O Dr. Ferreira disse que a transição vai levar entre 6 e 8 meses para estar completamente formalizada. Isso é tempo." "É tempo", disse ele. "O que você vai fazer com esse tempo?" "Aprender a administrar uma empresa, presumivelmente. Você já sabe mais do que pensa." 6 anos de infraestrutura técnica numa empresa significa que você conhece os sistemas que a maioria dos executivos não olha diretamente. "Você está me recrutando."
Estou observando, disse ele. Há uma diferença. Uma pausa. Caio. Sim. Você sabia, quando me procurou no evento, que isso ia terminar assim? Ele ficou quieto por um momento. Ela havia aprendido a reconhecer os tipos de silêncio dele o suficiente para saber que esse era o tipo que precedia uma resposta honesta que estava sendo formulada com cuidado. Eu sabia que havia uma situação que precisava ser corrigida, disse ele. Não sabia se você ia querer corrigi-la. Não sabia se você ia confiar nas informações que eu tinha. Não sabia se o que seu pai havia deixado seria suficiente para completar o quadro. Uma pausa. Não sabia que você ia aparecer numa reunião de emergência com uma carta do seu pai que resolvia exatamente o ponto que os documentos da due diligence não conseguiam provar sozinhos. Meu pai tinha boa documentação. Seu confiou que você encontraria a documentação. Uma pausa. E você encontrou. Ela ficou olhando para o apartamento, que continuava sendo o mesmo apartamento de antes, com a mesma qualidade de espaço em que se havia feito muito com pouco, exceto que agora havia uma caixa de documentos aberta no chão que não havia estado lá há uma semana e que havia mudado o mapa de tudo que vinha a seguir. Você vai continuar em São Paulo? Ela perguntou. A Drummond Capital tem um escritório aí, disse ele. Eu fico onde o trabalho está. O acordo com o Grupo Monteiro foi cancelado. O acordo com Renato Cavalcante foi cancelado. O Grupo Monteiro Empreendimentos vai precisar de capital de crescimento durante o período de transição. São coisas diferentes. Ela ficou quieta por um momento. Isso é uma proposta de negócio? É uma observação, disse ele. Propostas de negócio chegam com documentação. Você sempre chega com documentação. É uma característica, disse ele. Nem sempre útil em contextos sociais. Ela deu um sorriso que ele não podia ver, mas que ela imaginou que ele poderia de alguma forma inferir. Porque havia algo na troca que havia se tornado fluente o suficiente para que as coisas não ditas fossem tão legíveis quanto as ditas. Quando você for preparar essa documentação, ela disse, me avisa. Vou avisar, disse ele. 6 semanas depois, numa manhã de terça-feira com o céu de São Paulo, com aquela qualidade específica de clareza que só aparecia depois de dias de chuva, quando o ar lavava de um cinza particular e o sol chegava com mais precisão do que de costume, Beatriz Monteiro entrou no edifício do Grupo Monteiro Empreendimentos pela entrada principal, não pela porta de serviço, não pelo acesso de carga do subsolo, não com um crachá de técnica de infraestrutura que cobria uma imprecisão temporal. Pela entrada principal, com um crachá novo que tinha o seu nome e um título diferente, e com uma pasta de documentos de trabalho que incluía o relatório de diagnóstico técnico dos sistemas da empresa que ela havia começado a preparar 3 dias depois da reunião do Banco Meridional. Porque havia identificado 6 pontos de otimização que estavam custando à empresa dinheiro e eficiência, que ela ainda não tinha autoridade para corrigir, mas que ia ter. O porteiro, um homem de meia-idade que ela havia cruzado no elevador centenas de vezes ao longo de 6 anos, fez o gesto habitual de checar o crachá. Olhou. Olhou de novo. Bom dia, senhorita Monteiro, disse ele, com uma entonação que havia mudado levemente da entonação habitual. Bom dia, disse ela, e entrou. O elevador a levou ao 12º andar, onde os sistemas que ela conhecia melhor do que qualquer outra pessoa naquele edifício continuavam funcionando com a eficiência que ela havia passado 6 anos garantindo, e onde havia 7 problemas de otimização a corrigir e um relatório a apresentar e uma empresa que tinha o nome do seu pai. E agora também
Tinha o nome dela, não apenas na fachada, mas nos documentos que importavam. Na linha do tempo fotográfica do salão, a fotografia do aperto de mão de 2009 ainda estava no lugar. Ela passou por ela no corredor, não parou, mas notou. Eduardo Monteiro, Antônio Drummond. 2 homens em frente a um contrato, com o sorriso de pessoas que haviam construído algo que esperavam que durasse. Havia durado. Só havia tomado um caminho diferente do que qualquer um deles havia previsto. O que Beatriz pensou, enquanto a porta do seu novo escritório abria com a biometria que havia sido cadastrada na semana anterior, era talvez a única coisa verdadeiramente previsível sobre qualquer coisa que importasse.